Oi, Geisa! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Deixa eu ver aqui, ajeitar minha Também pé vou. ficar Eu enxergar melhor. bem vocês. Isso, acho que aqui a gente vai ficar bem. Tá me ouvindo bem? Tô, Olá, gente, boa noite. Ó, a galera aí tá entrando. Loja Juliana, Luana, amiga de trabalho. tô vendo gente de lenda Voltou. aí, hein? Ó, coisa boa. Marido, irmão, família toda dando aquela Pois é, moral. hoje nós convocamos a família, gente. Não é? Esperar só mais um pouquinho, né, galera, entrar. Boa noite a todos. Estou querendo aqui, vou fixar o comentário, que aí quem entrar já vai saber o tema da nossa live, já vai ficar por dentro. Tô super animada para a gente bater esse papo aí. Deixa eu ver se eu consegui aqui fixar o comentário. Vamos ver se eu consigo fixar aqui. Acho que foi. Foi. Foi, eu tô vendo aqui. Show! Tamo junto. Isso aí, Rafa. Mauro, nossa base. Ó, Cláudia Santiago, que é minha sócia aqui na Fit Family, que tá aí cuidando da sua bebezinha, tá de licença maternidade, cuidando da Maitê. Então fica bem Claudinha ligada tá hoje aí. aí. Tá bem ligada, né? Marcelo, boa noite. Boa noite a todos, gente. Então, sem mais delongas, para a gente aproveitar bastante o nosso tempo aqui, eu quero primeiro, assim, agradecer a Geisa por ter topado, né, fazer essa live comigo. A gente entrou em agosto, e agosto é um mês dedicado a essa conscientização da amamentação, né, que a gente chama de agosto dourado. E é um super tema, né? Porque tem tantos mitos, tantas dúvidas, né? Tantas controvérsias de assuntos de informação. E o nosso objetivo aqui hoje, eu convidei a Geisa, que é uma fonoaudióloga, né? Ela é especialista, ela é consultora em amamentação, ela é formada pela USP, né? Pela Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto. Ela mora em Leme, no interior de São Paulo. Tem um trabalho totalmente voltado também para isso aí na cidade dela. Atende várias mamães, né? Socorre Muitas. muita, socorre muita mãe desesperada, né? Ajuda. Boa noite, Silvana. Inclusive, a Geisa faz até consultoria online, né? Silvana entrou aí, fez consultoria com a Geisa aí também, né? Olha, Então, eu a vou gente enaltecer que temos na Ágila Pécora, a pediatra que trabalha comigo aqui da Clínica Ai, que Pécora. prazer! Obrigada por estar aqui. Boa noite, que prazer. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Pode contribuir também, que vai ser um prazer contribuir, né, com o nosso bate-papo. Se você tiver dúvida, pode perguntar aí no balãozinho da interrogação. Vai aparecer para a gente aqui as perguntas e a gente vai interagindo. O objetivo é deixar essa live o mais para vocês, né? A gente está fazendo que é para todo mundo participar, perguntar, contar a sua experiência um pouco. E a Geisa, como uma profissional especializada, ela vai tirar as nossas dúvidas, porque nesse assunto é ela que domina, né? Então ela está ali nas paradas todas, né, para poder dar toda a informação para a gente. Além da Geisa ser consultora em amamentação, ela também é consultora em laser terapia, né? Eu anotei aqui pelo Instituto Amamenta Mundi, né, que foi a sua Isso, formação. E você vai falar um pouquinho para a exatamente. gente também sobre isso, né, Geisa? E para quem não me conhece, para quem aí é seguidor da Geisa, é da audiência dela e não me conhece, eu sou Simone Martins. Eu sou educadora física, profissional de educação física formada pela UFRJ, pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Me formei em 2006, já tenho um tempinho de estrada. E comecei a me dedicar ao universo feminino, né? Comecei a estudar mais, me aprofundar mais. E montei junto com a Cláudia Santiago, que é a minha amiga, que também é profissional de educação física. A gente montou a Fit Family,
que é esse trabalho voltado para atender mulheres, né, que estão tentando engravidar, as gestantes, né, e as mulheres que estão passando aí pelo pós-parto. E a gente tem se especializado nesse universo e a gente está cada vez mais encantado, né? Estamos aí focando, né, e aprendendo cada vez mais para oferecer o melhor, né, para as nossas clientes, né, e para vocês que nos acompanham aqui pelo Instagram. Então, vamos direto ao nosso assunto do Você dia, esqueceu né? da principal parte, Qual é? que a gente é prima. Ah, é verdade, eu ia falar isso. E é tanta A coisa. gente é prima, gente. Eu falo pouco, né, gente? Aí eu fico assim, vamos lá, Simone, resume. A Geisa é minha prima, eu conheço a Geisa desde piquititinha, né? A gente cresceu juntas, tem muitas histórias das férias dela aqui no Rio de Janeiro, desde criancinha. Eu, quando ia lá para Leme, lá para o interior de São Paulo, para casa dos meus tios, passar também as férias lá. Então a gente tem muita, a gente cresceu juntas e a gente acompanhou, né, o desenvolvimento profissional uma da outra. Isso é muito legal. Com Eu tenho certeza. muito orgulho de ver quem a Geisa se tornou, né? E eu fico muito feliz de ver E eu de esse você. brilho nos olhos, né, que ela tem. Esse é o principal. Com certeza. Geisa, você quer falar mais alguma coisa antes da gente entrar no assunto? Você comentou que a gente está no Agosto Dourado, né? E eu queria introduzir um pouco isso. É um mês de conscientização. E esse ano foi um ano também de uma luta, vamos dizer, até um pouco política, de algumas políticas públicas de facilitação aí da amamentação, porque o lema, né, desse ano foi proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos, né? E isso engloba, né, a sociedade como um todo. Na nossa casa, na nossa rede de apoio, mas também políticas públicas. Então, o que a gente está fazendo aqui é muito importante para expandir isso, né? Esse universo, porque não é só a mãe que amamenta que tem que proteger a amamentação. É uma responsabilidade de todos nós, né? Então, enaltecer a sua iniciativa dessa live, porque é muito importante que a gente tenha esses espaços para que isso seja difundido e cada dia mais divulgado, para que a gente consiga cada dia mais trazer isso como uma atitude natural, né? Uma atitude do mamífero, amamentar, né? E que a gente consiga facilitar isso cada dia mais, porque as pessoas houve um tempo em que a sociedade complicou isso e a gente precisa cada dia mais facilitar, né? Sim, claro, esse é o nosso objetivo. E a gente separou as principais perguntas, a gente recebeu perguntas ao longo da semana, desde a nossa postagem da semana passada, quando a gente disparou, né, todo o nosso conteúdo aí voltado para o mês da amamentação. A gente recebeu perguntas, a Geisa também tem perguntas que são muito comuns, muito frequentes, né? E a gente vai fazer aqui nessa pegada de perguntas e respostas. E se você que está assistindo a gente tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, escreve aí para a gente, participa aqui com a gente, que também vai ser um prazer, tá? Poder acompanhar e responder e ter o seu envolvimento. Então fica super à vontade, tá? Pode escrever, pode enviar aí no desenhozinho da gaivota, você pode enviar essa live para outras pessoas. Se você lembrou de alguém, ai, fulana que está grávida, então fulana acabou de ter neném lá, está amamentando, encaminha para essa pessoa também, né? Porque o importante aqui é a gente poder divulgar conhecimento. Então eu vou começar aqui, eu fiz uma ordem para eu não me perder, Geisa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você existe preparo para as mamas durante a gestação? Porque tem gente que fala que às vezes pode esfregar o bico no chuveiro, né? Passar a esponjinha. Como é que é? Existe esse preparo durante a gestação? Isso é mito? O melhor preparo o melhor preparo que a gestante pode fazer é se informar e ter todo tipo de informação de qualidade à sua mão.
a gente não usa mais nenhum tipo de preparo. Nem passar bucha, nem... Nossa, eu escuto... Você não tem ideia das coisas que já me falaram que faz. Não se Eu usa mais imagino. isso. Eu imagino. É. Outro dia me perguntaram casca de mamão. Aí eu falei, só se você jogar uma granola, né? Mas o resto, pra resto, não serve, não. Então, não precisa preparar, né? O seu próprio organismo, os seus próprios hormônios vão fazer isso por você. Eu, né, na minha experiência clínica, percebo que um solzinho ali pela manhã ajuda, mas não existe nem comprovação científica disso. Então, o que a mãe pode fazer durante a gestação é ler muito, se informar muito, saber o que é normal, o que é esperado e o que falaram para você que é esperado. Porque às vezes, né, a gente vem com aquela informação toda pronta e que não é necessariamente a verdade, né? Uma delas é, por exemplo, que o nenê tem que mamar de 3 em 3 horas. Isso não existe, né? É mesmo? Uhum. O nenê recém-nascido, ele geralmente mama de hora em hora e meia, hora e meia. Então, é uma coisa que a fórmula, né? Ela foi criada para um uso muito específico e muito importante, que são para realmente bebês que não têm a mãe ali ao lado, que precisam ser amamentados, ou que a mãe tem alguma patologia que não possa amamentar. Mas a indústria entendeu isso como uma fonte de renda. Então, se difundir que o bebê, desde o nascimento, tem que mamar de 3 em 3 horas, faz com que uma mãe de um recém-nascido, que de hora em hora está solicitando o seio, pense, ok, ele está com fome e preciso complementar. E aí se complementa isso e aí a gente vai entrando naquele ciclo que não consegue mais reverter. Consegue, mas com bastante força de vontade e acompanhamento profissional. Então, se informar na gestação é o que você precisa fazer enquanto gestante. Não se machuque. Eu atendi recentemente uma mãezinha falou não, que ainda está grávida e ela falou, eu me machuquei, eu tô me machucando desde o começo da gestação, saindo sangue, porque, né, eu fui orientada a isso. Não façam isso, gente. O nenê, ele não mama no seu mamilo, ele mama na sua auréola. Então, nada que você fizer ali vai ajudar se você não tiver uma pega correta quando o nenê nascer. Então, não façam isso. Se informe, procurem fazer a consulta pediátrica pré-natal, que é muito importante. A consulta com uma consultora de amamentação pré-natal, que também traz... A gente não faz nenhum preparo, mas eu já trago muitas informações para essa mãe na consulta pré-natal. É muito mais importante do que você ficar aí ralando o seio. Claro, claro. Você vê que tem muita desinformação, né? Até recomendação de alguns médicos, né? De que tem que mamar de tantas em tantas horas, né? A gente ainda vê um pouco isso, né? É por Como isso que eu não tem aí... canso de agradecer por ter encontrado uma pediatra, né, aqui em Leme, que trabalha na mesma linha de raciocínio e no mesmo pensamento. Porque, sinceramente, um dos maiores obstáculos que a gente ainda tem são alguns profissionais que não se atualizaram, que ainda estão usando esses métodos mais antigos, né? Toda carreira a gente encontra, né? Mas o objetivo aqui é a gente levar informação, né? E me diz outra coisa, você falou sobre o mamilo, né? Que tem essas mulheres que fazem essas coisas todas e como você bem colocou, né? Nem mama pelo mamilo e sim na auréola. Existe algum tipo de mamilo que influencia no sucesso da amamentação? Não. Ó, eu trouxe uma amiga hoje, ó. Opa! Que aqui é assim, gente, a gente tem uma prática, né? Que para ajudar a entender, para não ficar só no falatório. Existem vários tipos de mamilo, tá?
Esse aqui meu é o que tem, vamos dizer assim, tem bico, né? Mas existem Sim. mulheres que têm o mamilo plano, né? O mamilo invertido. Como eu disse, o bebê não vai mamar no bico. Ela. Então, o bico não influencia. Vocês conseguem ver? Ó, onde o neném mama, Eu consigo. Acho o que bico você não botar um pouquinho influencia. para ficar uma amiga na direção da Aqui, ó. parede, acho que dá para ver melhor. Ó. Isso. Eu acho que assim ela. Tá vendo? Tem mulheres que têm esse mamilo É mais para claro que a dentro, mãe né? que Não tem tem. o biquinho assim mais presente. Você tá travando um pouquinho. Travei? Voltei? Travou. Tá me ouvindo bem? Deixa eu Pera aí. ver, vamos ver. Deixa eu mexer aqui. Acho que voltou. Ver se eu vou. Voltou? Voltou. Coisas da internet, Uhum. né, gente? Sim. Sigamos. Então, é claro que a mãe que tem o mamilo, né, plano ou mamilo invertido, a gente pode acompanhar e precisa acompanhar bem de perto essa hora da pegada do nenê, né? Porque a pega, se ela não for profunda, esse nenê ou ele vai escorregar ou ele vai machucar essa mãe. Mas não é um impedimento para amamentar e muito menos uma sentença para que se use um bico de transição ou uma película de silicone. Não é. Eu já tive mães com esse tipo de mamilo que amamentaram tranquilamente, sem nenhum tipo de acessório, só mesmo a gente mudando a posição do bebê e ajeitando essa pega. É claro que eu sempre vou recomendar que procure uma profissional, um profissional, para que auxilie. Deu uma travadinha. Voltou. Mudei aqui até a minha conexão. Vamos ver se melhora. Vamos ver se vai. Pode continuar falando, Geisa. Não é um impeditivo para a amamentação. Tá bem, eu tô te ouvindo bem. As pessoas, será que estão ouvindo a gente direitinho? Então, a Nájila falou que tá travando. Vamos ver. Vamos ver se melhorou aí. Digam aí pra gente, por favor. Eu tô ouvindo a Geisa e tô vendo a Geisa bem. Você tá me vendo e me ouvindo bem, Geisa? Agora sim, mas você travou várias vezes. Então, mudei. Mudei até pro meu 4G aqui. Não tem problema. Vamos continuar. Vamos dando sequência. Então, o tipo de mamilo não influencia. O que pode acontecer é mulheres que têm um mamilo, né, mais para dentro, plano, invertido, vão precisar de um acompanhamento mais de perto, né? Mas isso não vai ser impeditivo delas conseguirem malhar. Malhar, ó. Professor é assim, né, gente? Malhar é contigo, Professor amor. é assim, né? Essa palavra não sai da cabeça. Não vou conseguir. Não é impeditivo para essas mulheres amamentarem. Exatamente. Maravilha. Tá todo mundo dizendo aí que estão vendo e ouvindo bem, que melhorou. Então, Isso. show. Vamos então para nossa terceira pergunta. Que é muito comum que algumas mulheres retratem a questão da fissura, né, no mamilo. Como que a gente pode prevenir, pode tratar essas fissuras? Para mim, na minha prática aqui, é o maior, é o que mais recorrente, né? O problema mais recorrente são as fissuras que podem acontecer devido a essa pega incorreta do bebê. Podem acontecer por alguma alteração de sucção do bebê, podem acontecer por alguma alteração no freio lingual do bebê. Então, a gente tem que avaliar várias coisas se essa mãe tá com alguma fissura. Prevenir é só a gente fazendo a pega correta mesmo. Não adianta, não gastem dinheiro
Não adianta passar lanolina na gestação, não adianta passar nada antes do bebê nascer e antes dele mamar, efetivamente. Tem, né, gente que acha que vai prevenir essas fissuras de todas as formas, né? Engrossando a pele do mamilo. Não adianta. Se o bebê, a hora de abocanhar o bico, você vai se machucar. Existe também uma sensação de, vamos dizer assim, assado, uma sensibilidade que existe nos primeiros dias, que é diferente de fissura. Essa sensibilidade, ela é comum e a gente consegue resolver ela com o próprio colostro ou leite materno. A gente tira uma gotinha no final da mamada, passa ali na região e espera secar. Eu também recomendo muito usar roupa bem larga ou não usar roupa nesse período, para que não fique nada ali atritando, né? Sutiã, tudo tem que ser bem grande, bem largo, para você não ter esse atrito e consiga cicatrizar isso entre uma mamada e outra. Sim. Agora, se efetivamente... Para quem não sabe, o colostro é aquele leite mais ralinho, né? Na primeira semana, quando o bebê nasce, não é isso? Mais ralinho, não. Não, mais ralinho que elas falam, né? Não. Ai, uma ralinha, uma fraquinha, só que não é, né? Não Mas é. É o leite da primeira semaninha ali, né? Isso, exatamente. Ele é o primeiro leite, o colostro. Ele tem todas as características do leite materno, porém ele é mais rico em células de imunidade e menos rico em células de gordura. Por isso ele tem esse aspecto um pouco mais transparente. Por quê? Sabiamente, né, gente? É tudo perfeito, né? Primeiro, o alimento que o seu bebê vai receber. É o primeiro alimento que aquele estômago, que aquele intestino vai processar. Então, não dava para ser uma feijoada, gente. Não pode ser uma coisa gordurosa, né? Sim. Então, já é programado isso, né, por Deus, que seja uma coisa mais leve para que o bebê receba esse colostro, mas ele alimenta da mesma forma que o leite. O bebê vai acostumando com isso. A gente, entre o terceiro e quinto dia, tem o que a gente chama de leite de transição, que ele chega a ficar até alaranjado. E depois disso, a gente tem o leite branquinho. Mas desde a primeira gotinha, na verdade, desde as 16 semanas de gestação, você já tem o colostro ali, que tem as mesmas propriedades do leite. Ou seja, ele não é mais fraquinho, gente. Não, ele não é. Pode ter o aspecto de ser mais ralo, mas ele não é ineficiente para o seu bebê. Exatamente. Né? Isso é bem importante. Por isso que nos primeiros dias o bebê pede para mamar mais rápido, quando está exclusivamente em seio materno. Por quê? Ele é uma saladinha, né? A gente alimenta o bebê, ele é de fácil digestão propositalmente, porque a gente tá ali apresentando para o organismo um alimento e logo o nenê já quer mamar de novo. Não é que o leite não sustenta, é que ele propositalmente não é tão gorduroso, entendeu? Porém, ele é riquíssimo em células de imunidade, principalmente nessa época que estamos vivendo, né? Eu sempre falo que é a vacina, né? Uma vacina que você dá em cada mamada para o seu bebê. A vacina fisiológica, né? É. Eu vou aproveitar que a gente está falando um pouco do leite. Teve uma pergunta aqui em cima perguntando se o leite materno é fraco. Se existe leite fraco, né? Sim. Pois é. Essa é assim, vovós, me ajudem, vovós, porque vocês fazem isso comigo. Vó, chega e fala, essa criança tá com fome, seu leite não tá sustentando. Gente, tudo não. que mulher no puerpério não pode ouvir, né, tudo gente? Que não. Por favor, vamos ajudar essas mães. Exatamente. Gente, não existe leite fraco. Repitam comigo. É o mantra da amamentação. Vamos lá.
Não existe leite Leite fraco. fraco. Gente, não existe. O que existe é um bebezinho que mal sabe que nasceu, que nunca sentiu dor, que nunca fez xixi, que nunca fez cocô, que nunca sentiu fome, que nunca viu luz, que nunca pôs roupa, que nunca ficou longe da mãe, que sempre ficou super apertadinho lá dentro da barriga, que era quentinha, escura e tinha tudo que ele precisava lá dentro. De repente, ele tá solto no mundo, literalmente, pode se mexer, pode, né, mexer as mãozinhas, os pezinhos, vendo luz, sentindo fome, sentindo frio. Esse nenê, o único jeito dele ter um conforto, uma segurança, é voltando para o seio da mãe. Então, eu sempre falo, o nenê não chora necessariamente por fome. É claro que às vezes é fome, mas às vezes ele só tá com medo, com frio, com dor, com cólica, tentando soltar pum, porque no começo eles também não sabem. Então, são muitas coisas e a culpa é toda da amamentação e do leite. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Quando você, né, tá grávida, você e o seu neném são um. E quando você põe o seu nenê para mamar, você de novo vira uma pessoa só com ele. Você volta a ter esse vínculo, né? Essa conexão, né? Essa conexão, que é importantíssima para o bebê, né? Então, gente, não tem leite fraco, seu nenê não tá passando fome. É claro, a gente sempre, né, acompanha as fraldinhas de xixi, né, se tá tudo bem. Nenê que tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá dormindo, tá tranquilinho ali, tranquilinho dentro da normalidade do recém-nascido, tá, gente? Não é uma boneca. Claro. Mas, como diz a Nájila, o bebê tá feliz, tá tudo bem, gente. Fica calmo. Ela chorou, ele chorou. Ofereça seu seio. Eu sei que é difícil, cansativo, exaustivo. Mas o outro mantra é: vai passar. Vai passar. Mulheres que estão aí amamentando seus bebês, repitam: vai passar. Vai passar. Pois é, eu vivo enrolando minhas mães. Eu falo, não, só mais 2 dias, só mais 3 dias. A hora que elas vejam, já foi 1 mês e tá tudo bem. É como eu costumo falar sempre: insista, persista e não desista. Isso também é super válido para a amamentação, né? Porque Exatamente. a gente sabe que é um desafio. A mulher tá cansada, para quem teve cesariana, então ainda tem os pontos. A gente sabe que é um mundo novo ali, tudo. Não só esse bebê tá começando a se conhecer e conhecer esse ambiente, mas essa mãe, esse pai, essa família que recebe essa criança tá aprendendo tudo junto com ela, né? Então é um momento de muita paciência, de ter informação, conhecimento, ajuda profissional, que é fundamental, né? Você tá ali sendo amparado por profissionais que possam te orientar, né? Então, isso faz toda a diferença também. E o que a gente também recebeu de muito comentário sobre a amamentação é que as pessoas falam que não é essa questão romantizada, né? Esse floreio. É mágico, é incrível, existe uma conexão da mãe com o seu bebê, com o seu filho, é importante, mas mais do que isso, né? Não é só uma coisa romântica. Não, às vezes vão ter mulheres que vão sentir muita dificuldade, vão ter mulheres que não vão conseguir dar continuidade, não vão conseguir persistir, não vão conseguir amamentar. Sim, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porque existe muito essa ideia de que eu consegui amamentar meu filho, eu consegui ter parto normal, então eu sou uma guerreira, eu sou uma mulher. Não, cada uma tem uma história. Cada mulher tem o seu processo, cada mulher tem a sua demanda emocional e cada mulher é única, assim como cada bebê é único, né? Então é importante a gente respeitar também, né? Para quem está passando por esse processo e que de repente às vezes se sente mal, ainda mais com os hormônios e com toda essa alteração do puerpério, e essa mulher entra numa cobrança por não ter conseguido amamentar o seu filho, né? Então é importante ela entender que talvez não funcionou para ela, mas está tudo bem. Ela não vai deixar de ser menos mãe ou de ser menos mulher, né? Então acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Porque existem mulheres que conseguem bem, e existem aquelas que não conseguem,
né? Então, eu acho importante a gente ter essa consciência mesmo, né? A maternidade como um todo, ela é muito romantizada. A gestação é romantizada, o puerpério é romantizado. E não é, né? Eu sempre, quando faço as consultas pré-natal, eu falo, olha, eu vou te contar o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu vivencio na minha prática clínica. E aí tem mãe, né, que fala, ai, mas só falam coisa ruim. Não, gente, é maravilhoso. Mas a gente, né, como profissional, a gente tem que alertar, porque o que que acontece? Principalmente hoje, né, na era digital, a gente só vê ali a foto da criança no lookinho do dia, maravilhosa, a mãe maquiadíssima, de cabelo. E assim, não acontece, gente. Não acontece. Isso não é vida real. Não é real. As mães são assim, ó. Nasce a mãe, nasce um coque, né? E A Vládia tá dizendo aqui pra gente que mantra pra tudo na maternidade é vai passar. Vai passar. Né, Vládia? Vládia é mãe de 2, pode dizer isso aí, amamenta os seus 2 até hoje, pode dizer isso com bastante propriedade, né? Parabéns, Mariana, a Mariana tá perguntando aqui, Geisa, qual o tempo ideal para amamentar? Não existe. Olha, como... Essa coisa, então, saber? eu queria te contar uma coisa. Pergunta aqui é como saber que o bebê está bem alimentado, então, com leite? Como a mulher... Vamos às duas juntas. Eu queria te contar uma coisa. Nenê não sabe o que é relógio, não sabe quantos minutos existe, nem que quantas horas, não sabe. Ele sabe o que é fome e saciedade. Só. Então, a gente vai amamentar o bebê até ele soltar o seio ou dormir, né? Eu falo, né? Fica quase parecendo bêbado de tetê. A gente vê alguns sinais mesmo. A mãozinha tá largadinha, ele vai ficando bem largadinho mesmo. A gente sabe que aquele nenê tá amamentado. Soltou seu seio, mas ainda você vê que ele não tá dormindo ou não tá relaxado. Quando eles vão crescendo um pouquinho, eles já não dormem tanto, mas você vê que ele relaxa. Ele não tá mais resmungando ali. Eu sempre falo, a gente tem prato principal e sobremesa aqui, ó. Então, soltou um seio, ainda você viu que ele não tá satisfeito, oferece o outro, não tem problema nenhum. Ele vai mamar ali uns minutinhos naquele seio, às vezes só para pegar no sono e vai dormir. Então, como saber que o bebê está saciado? Ele que vai te mostrar. Você sempre vai esperar esses sinais dele. Ele ficar bem relaxadinho, com sono ou já até adormecido mesmo. E a primeira pergunta eu esqueci, mas eu respondi. Ela faz a conexão, porque a Mariana perguntou quanto tempo. Quanto tempo, é isso. Você falou que não tem. Exato. Então, é claro vai assim, demonstrar a saciedade, né? Isso. É claro assim, nossa, meu bebê ficou 2 horas no seio e não apresenta essa saciedade, não dorme, tá errado. Aí a gente precisa rever essa pega, porque às vezes ele tá ali numa sucção que a gente chama não nutritiva. Ele tá mamando, mas não tá conseguindo extrair leite ali daquela mama. Então, se passar muito de 1 hora ali naquele seio, a gente tem que avaliar. Show. A Mariana contou um pouquinho aqui da experiência dela, que ela disse que ela sempre teve vontade de engravidar. Ela confessa aqui que está sendo um processo meio traumático. Talvez tenha essa ideia da romantização que muitas mulheres têm mesmo, né? E por isso é importante a gente ter informação, né? Para saber tudo, que está sendo totalmente diferente do que ela imaginava. Então, Mariana, busque sempre orientação, ajuda profissional para você encarar todo esse processo com mais leveza e com mais consciência, né? E a gente tem um outro comentário aqui, Geisa, da Vládia, novamente, falando que ela amamentou em tandem. Tandem é quando os 2 filhos amamentam ao mesmo tempo, né? Isso. Ela amamentou assim por 1 ano.
e o mais velho desmamou tem quase 2 anos, num processo gentil e que foi necessário para ela. Ela não estava dando conta de amamentar os dois, e o caçula segue amamentando rumo aos 3 anos de amamentação, 5 anos de aleitamento materno no geral. Arrasou! Nossa, arrasou Que muito! legal, que experiência bacana, Vlad, ó, você compartilhar com a gente, viu? Pois é, posso levar pra você muitas junto mulheres, quando eu né? for atender? Você vai comigo? Para dizer que dá certo, né? Né? Claro Que que cada funciona! mulher, exato. E claro que cada mulher tem sua fase, né? A Vanessa falou que são as mamães panda, né? Que ficam com os cabelos pro alto e cheio de olheiras. É, Mas é um processo, né? Ainda Essa sobre... fase vem outras fases, né, Geisa? Então Ainda é sobre a muito... romantização, eu brinco muito com as minhas mães, assim, que elas já estão tão nervosas que eu vou lá fazer elas dar risada, né? É isso, é deixar leve, né? É, é, Deixar leve, deixar sem cobrança, mostrar que é possível, mostrar a realidade, mostrar que há dificuldade sim, mostrar que a mãe fica cansada, né? Que sim. é Então, uma eu sempre entrega, é falo, uma gente, não, doação, né? eu sempre falo, não é novela, não é filme, que em 30 segundos você ficou grávida, nasceu e já. Aí no filme eles mostram a posição que não dá certo, porque Olha aí, isso é recém-nascido importante. raramente consegue mamar nessa posição aqui. Geralmente a gente tem que fazer uma outra posição. Então, Mostra aí assim, pra gente, Gê, qual é a posição do a recém-nascido. que eu mais gosto de usar é o que a gente chama de invertida, né? Então a gente põe o bebê na lateral do corpo da mãe e segura a cabeça. Peraí. Segura a cabeça do bebê aqui e traz o bebê para o seio, né? E não o seio para o bebê. Essa posição eu gosto muito de usar com um recém-nascido. É claro, né? Cada uma é cada mamilo é um mamilo, cada boquinha é uma boquinha, cada sucção é uma sucção. Mas é a que eu uso mais frequentemente com recém-nascido. Por quê? Porque a mãe tem o controle da cabeça do bebê. É muito mais fácil o nenê escorregar para o bico quando ele está aqui apoiado no cotovelo. Porque você não tem esse controle que você tem quando a cabecinha está na sua mão, né? Então, até você e ele aprenderem bem, essa é a posição que eu gosto mais, porque geralmente dá mais certo e machuca menos. A gente precisa sempre do bebê bem juntinho do seio. E essa posição do bebê apoiado no cotovelo não traz tantas vezes isso pra gente. Quando o nenê cresce um pouquinho, a boquinha cresceu um pouquinho, ele aprendeu a sugar mais tranquilo, a gente consegue ir voltando ele para essa posição. Mas geralmente não é essa a posição que dá certo. Entendi. E amamentar dói? A pergunta que não quer calar. Olha, não é para doer, mas isso é coisa de consultora de amamentação falar que não dói. Porque dói. É assim, se a pega estiver correta, não é para doer, é para ter um conforto. Porém, o que eu vejo na prática é uma mãe cansada que de madrugada não faz a posição do jeito que a gente ensinou e cansa o braço, cansa a mão, cansa tudo, entendeu? E uma hora ou outra acaba acontecendo ali uma sugadinha ali errada. Não é para doer. Se a pega estiver correta, você tem um conforto. Porém, é uma pele que nunca foi exposta, né? A pele do mamilo é uma pele que nunca foi exposta, que vai estar constantemente exposta aí a uma sucção vigorosa, porque o bebê mama. Gente, eu faço ali a avaliação, eu tento puxar meu dedo, geralmente o dedo não sai. Então, assim, é uma força realmente de sucção. Nos primeiros dias a gente pode sim ter uma sensação de seio sensível, porém não é para doer, é aquela dor insuportável que você não consegue ficar, né? Eu já vi relatos de mãe que morde pano para conseguir amamentar, que, sabe, aí tá errado. Tá Aí é porque bem a errado. pega tá errada, né? A pega tá errado, precisa corrigir. Essa pergunta até bate com a pergunta aqui que a Mariana tá falando também, perguntando,
que ela perguntou se a amamentação correta não dói, se é verdade, ou se pode causar dor mesmo que esteja fazendo tudo correto. Ou seja, pode causar um pequeno desconforto, pelo que você explicou pra gente. Mas se doeu, é porque provavelmente a pega tá errada. Às vezes o que você falou do bebê escorregar é quando escorrega da auréola para o mamilo, né? E Exatamente. aí, quando ele começa a mamar no mamilo, é onde a mulher vai sentir mais dificuldade, não é isso? Quando a gente consegue esse abocanhar do jeito correto, não dói, não dói. Agora, durante a mamada, a gente tem que manter ali essa posição, porque se você for soltando o braço, escorregar, você vai perceber, porque vai doer. E aí a gente tira o bebê e realinha essa pega. Então, assim, nos primeiros dias, gente, falar que não dói, eu acho um pouco até. Utópico. Eu conheço mães que amamentaram, assim, ok, sem problema. E não é que dói, mas assim, esteja preparada para que, se você tiver pelo menos uma sensibilidade ali naquela região, você entender que é um processo que vai amenizar, né, com o tempo. Agora, estamos falando de dor. Dor, efetivamente, tá errado, procure ajuda. É isso aí. É isso aí. A Vanessa está compartilhando aqui a experiência dela, falando que até acertar a bendita da pega, ela sentia muita ardência, ardia demais. É comum, né? Arde porque fere, né? Se fez alguma fissurinha, alguma machucadinha ali, fez a peguinha ali no mamilo, como você explicou, né? Um pouquinho mais cedo. Então, provavelmente a ardência vem aí, né? E esse Você vê que ela mesma relatou que a pega não estava certa. Então, se exato. tiver machucando, doendo, procura ajuda, que precisa aí, às vezes, mudar a posição, né? Às vezes você tenta naquela posição e continua machucando. Às vezes a gente precisa alternar a posição, porque o ponto de sucção ali do bebê te machuca num determinado. Aí a gente vai alternando para que não fique uma pressão só num lugar. Mas isso aí a gente tem que avaliar o bebê, a mãe. Eu sempre falo, tem que dar o match. Sim. Porque às vezes a gente tem um mamilo grande, uma auréola grande, uma boca pequenininha. Então a gente tem que fazer aquilo dar certo. Às vezes, ao contrário, a gente tem um seio bem pequenininho, né? Então a gente vai ajustando isso até conseguir fazer a pega. Sim, é isso aí. Cada uma tem a sua experiência, né? A Thalita está dizendo aqui que ela não sentiu dor, que ela amamentou por quase 1 ano e meio. Foi difícil o bebê fazer a pega, mas não doeu nela, que foi como você citou, né? Tem mulheres que sentem, conseguem numa boa, e tem mulheres que sentem. Exatamente. E dor é uma coisa que a gente não mensura, né? É o sonho de todo pesquisador mensurar a dor. O que às vezes, né? O que às vezes é dor para dor 5 para mim, é dor 2 para o outro. Então, assim, também vai desse limiar de dor de cada um, né? Cada mulher tolera, né? Certo. A Malu, sua mãe, minha tia, um beijo. É bom a senhora estar aí mesmo, querida. Tá perguntando, quando a auréola é muito grande, fica mais difícil de amamentar? Tem mulheres que têm uma auréola maior, né? Não. A minha mãe me amamentou, deixando registrado aqui o esforço dela, e ela conta que na época não tinha ajuda e que ela quase perdeu o mamilo, que ficou realmente pendurado, porque ela insistiu nisso, mas amamentou nós duas lindamente. Parabéns, mãe. Que bom. Não, o tamanho da auréola não influencia. O que acontece? A gente sempre fala, o bebê tem que abocanhar toda a auréola. Quando a mãe tem a auréola um pouco maior, então a gente orienta a mãe que o bebê faça essa pega sempre de baixo para cima e vai sobrar uma beiradinha sempre em cima, nunca embaixo. Entendeu? Então a gente vai orientando essa mãe, acertando a posição, mas aí a gente orienta ela que vai sobrar essa beiradinha aqui. Porque a gente sempre fala, o nenê tem que abocanhar a auréola inteira. Quando a auréola é muito grandona, sobra uma beiradinha em cima, não embaixo.
Isso nunca te contaram, hein, mamães? Tem que Olha segurar lá. a auréola grande em cima. E o objetivo dessa live hoje é exatamente isso: é a gente dar detalhes, tirar, desmistificar assuntos. A Vanessa perguntou aqui sobre esfregar o mamilo com buchinha durante o banho. Essa lenda é lenda mesmo. A Geisa já falou sobre isso no início da live, que não existe nada que se faça durante a gestação para melhorar mamilo para amamentação. Então, realmente é lenda. A Vanessa está bem informada. É isso aí. E aqui tem uma pergunta do Martins Fazan, meu marido lindo, perguntando se o pai Saudades. pode ajudar em algo. Isso é Eu muito amei essa importante. pergunta. Ah, Muito obrigado, Fábio, por você ter feito isso, porque realmente o pai tem um papel importante e a Geisa vai falar agora. pode, deve e quem ajudar ganha estrelinha. Claro, eu tenho muitos exemplos de pais que eu acompanhei, assim. Ó, terminou de amamentar, né? O pai pode ajudar a pôr para arrotar, se for o caso, né? Porque alguns bebês nem sempre a gente põe o bebê para arrotar, mas se for o caso, pode ajudar a pôr para arrotar. Enquanto a mãe tá ali se ajeitando, ele pode ir trocando uma fraldinha, né? Ele pode sempre estar ali disponível com uma aguinha para a mãe, porque amamentar dá muita sede, né? Rede de apoio, gente, é tudo, tudo. Sério. Eu. Ele falou que foi Foi combinado. combinado, foi nada. A cara dele. Pior que não foi Nem pensei em manter a postura aqui, ó. Eu tenho várias experiências, tanto de pessoas que eu acompanhei que tinham zero rede de apoio e que gente, é muito mais difícil. Porque a mãe, às vezes, ela já tem mais um filho e tá ali com o bebezinho e tem que dar conta da casa. Então, assim, se o pai conseguir, pelo menos nesses primeiros 15 dias, dá conta da louça na pia, dá conta, né, de trazer uma água ali, dá conta de ajudar num banho. Já ajuda muito, alivia muito essa carga da mãe. Eu sempre falo, né, agora, né, principalmente nesse período de pandemia, né, não visite o bebê. Mande uma alimentação para essa mãe, sabe? Faz um pouquinho a mais da janta ali que você fez, faz uma marmitinha e leva lá para eles. É disso que uma mãe no puerpério precisa. Não precisa de palpite, não precisa de gente falando que o nenê tá amarelo, não precisa falando que tá magro, que tá mamando pouco, que tá mamando muito. Ela só precisa de 5 minutos para tomar um banho decente, alguém segurar o nenê para ela e de uma alimentação fresquinha e quentinha. Então, se o pai puder ajudar em qualquer uma dessas habilidades, já ajuda muito. Sim. A Mariana perguntou sobre a questão do bico e da auréola. A Geisa respondeu e falou que a questão de ter o bico ou não mais para dentro, isso não interfere. Essa mulher pode ser que precise de um apoio mais de perto, né, profissional. E aqui a S. Mara Bez, acho que é Mara o nome dela, ela falou que amamentou o filho dela até 1 ano e 4 meses. O bico, às vezes, e a auréola, às vezes, ficavam ardendo. É a Simone, ela... Beijo pro Mike. É Mike. E quando ela terminava de mamar, deixava um pouquinho de leite na auréola e tomava só de manhã. Que foi a dica que você deu um pouquinho mais cedo também, que é uma ótima estratégia para ajudar na própria cicatrização e no alívio, né, dessa sensação, né, Geisa, como você bem falou. A Cláudia Santiago está falando aqui que o marido dela coloca comida para ela, então isso é importante também na rede de apoio enquanto ela está lá amamentando, né? E aqui o Mauro está fazendo uma perguntando quais são as recomendações para as mães que estão amamentando ou as que vão amamentar e querem praticar exercício físico. Essa pergunta aí eu consigo responder bem. Vai que é Essa sua. parte é a minha área, eu entendo bem.
Então, Mauro, as mães que estão amamentando, saiu um estudo super recente agora, né, em 2020, falando que o exercício físico, ele não altera nem o volume e nem a qualidade do leite da mãe. Exercício físico não seca o leite, tá? Como algumas pensam que pode interferir, pode atrapalhar. Isso já foi comprovado, foi um estudo que avaliou mulheres que se exercitaram, que fizeram corrida, que fizeram caminhada, que fizeram natação, que fizeram um exercício funcional, que são aqueles exercícios com bolas, elásticos. Então, eles avaliaram esse grupo de mulheres em atividades de intensidades diferentes e eles comprovaram que isso não interferia, ou seja, até mesmo a mulher que treinava mais extenuante, ou seja, um treino mais intenso, com uma intensidade mais alta, ela não tinha alteração no leite materno. E aí também valida a própria recomendação do protocolo do Colégio Americano de ginecologistas e obstetras falando sobre a questão do leite materno em relação à intensidade do exercício. O que pode acontecer com algumas mulheres é esse leite ficar um pouco mais ácido, o gosto pode ser alterado por conta do ácido lático, que é um substrato que a gente libera quando a gente se exercita, principalmente em alta intensidade. Então, o que ficou comprovado é que poderia dar alguma alteração no sabor do leite, e aí, com isso, poderia gerar algum desconforto e alguma recusa desse bebê. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, né? E aí cai numa recomendação que até mesmo no próprio pós-parto, nenhuma mulher vai treinar intensamente. Principalmente aí até uns 2 meses de pós-parto. A recomendação para retorno às suas atividades físicas não é para um treino de alta intensidade. Essa mulher ela precisa passar por um processo de regeneração de toda uma musculatura, né, de toda uma estrutura musculoesquelética, né, seus órgãos foram afastados, sua coluna sofreu alteração, suas articulações. Então, ela vai ter esse retorno gradativo. Isso, em algumas mulheres, todo esse sistema pode levar até 6 meses para retornar ao que era antes da gestação. Então, a gente precisa ter atenção com o assoalho pélvico dessa mulher, avaliar períneo, qual foi a via de parto, se ela teve um parto via vaginal. Então, saber, aí entra a fisioterapeuta pélvica, né, para avaliar melhor, para evitar que essa mulher faça treinos de alta intensidade, como corrida, pular, de repente não é o recomendável nesse momento, né? Então ela precisa estar atenta. E é óbvio que se essa mulher foi uma mulher ativa antes da gestação, foi uma mulher ativa principalmente durante a sua gestação, o fato dela retornar às suas atividades físicas no pós-parto vai ser muito mais rápido, vai ser de uma maneira muito melhor, mas ainda assim a gente precisa ter uma consciência e um foco voltado para quais atividades essa mulher vai poder voltar a praticar, né? Então, assim, a gente tem todo um respaldo aí do que a comunidade científica recomenda para a gente, mas principalmente o que a gente precisa ter em mente é isso, é que se você vai amamentar, você pode ter um tempo para treinar sim, fazer exercício de moderada intensidade. É óbvio que a gente sabe que essa mulher no pós-parto, ela tá cansada, ela dorme menos, sabe? Se ela passou por uma cesariana, ela ainda sente um pouco do desconforto da cicatriz da cesariana. Então, existe toda uma adaptação que essa mulher precisa passar e é importante ela respeitar o corpo dela, mas é importante também ela se manter ativa. Fazer caminhadas curtas, de 15 minutos, caminha um pouquinho de manhã, de repente até com o próprio bebê, num solzinho da manhã, sabe? Volta no finalzinho do dia, mais 10 minutos, se for possível. Então, em cada fase desse pós-parto, a gente tem atividades físicas mais específicas. Conforme o tempo vai passando, a gente vai começando a dificultar. Aí vai subindo mais um degrau em termos de intensidade desse exercício. E a gente vai trabalhando sempre com essa consciência da respiração, sempre com esse olhar de que a gente precisa entender esse corpo que sofreu uma alteração fisiológica com o bebê, com a placenta, com tudo mais, e que agora ele precisa retornar. Então, a recomendação principal é essa. E se você quer uma super dica, o que não te contaram sobre a amamentação, se você for se exercitar, você pode se exercitar antes de amamentar, principalmente se for de alta intensidade, né? Um treino assim que você já está acostumada, já é mais treinada, você treina antes da amamentação. Ou então você espera, acabou de dar o seu mamar, você espera passar 1 hora e aí você já pode você faz o exercício, você espera passar 1 hora e aí sim você pode amamentar, para não ter nenhum substrato, nenhum resíduo, nenhuma alteração de sabor do leite.
Eu acho que deu para explicar aí, né, Mauro? Eu acho que complementando também, eu sempre falo para as minhas mães que leite é produzido com hormônio do bem, né? Então a gente precisa de ocitocina, a gente precisa de serotonina e o exercício traz tudo isso, né? A produção e ejeção do leite dependem desses hormônios e o exercício ajuda a trazer isso para a mãe. Sim, claro, e sem contar que o exercício faz bem, sim, até Malu botou aqui, faz bem para a autoestima, a mãe vai se sentir melhor, para o bem-estar, para a saúde mental, né? Se essa mulher, ainda mais se ela tem essa rede de apoio, como a gente comentou mais cedo, esse suporte, então a cabeça, ter um momentinho ali que seja 15 minutos, mas essa mãe tendo 15 minutos para ela, isso já vai fazer um bem danado para sua saúde mental, não só para sua saúde física, não só para a qualidade desse bebê que está mamando, que estimula exercício também. A gente até postou sobre isso na nossa página aqui na Fit Family, falando sobre a gordura, o tipo de gordura, sobre o IgA, sobre uma gordura de proteção, sabe? Contra o calor, para dar mais calor, proteger contra o frio, esse bebê. Então, assim, o nosso corpo, sabe? O corpo da mulher, essa integração mãe, bebê, é tudo perfeitamente articulado, né? A ciência traz cada vez mais a comprovação disso pra gente. Então, não deixem de se exercitar, busquem ajuda, né? A gente está aqui para ajudar nesse quesito. A Geisa está aí para ajudar nessa parte também da amamentação, nossa parceira aqui na Fit Family, nossa mais nova parceira, dando dicas também, né? Então é um prazer. O importante é a informação. Informação é algo que ninguém pode tirar da gente, o conhecimento que a gente adquire, informação de qualidade. Se você ouvir alguém falando A, outra pessoa falando B, vai buscar uma informação, vai bater o que você ouviu, né? Vai tirar as suas dúvidas, e esse é o nosso objetivo aqui. É gerar conhecimento, gerar qualidade no que a gente está falando, no que a gente tem aprendido. A Geisa aí com a sua prática clínica lindamente, contando aí para a gente também um pouco da sua experiência, além do que a ciência valida e diz para a gente, né? Sim, é isso aí. Ah, que bom. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo alguma pergunta aqui para a gente perguntar. O Mauro falou que eu respondi sim. Malu falou que levava as filhas no Bebê Conforto para malhar junto com elas. A gente cansou para sempre agora. É isso, muito bom. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. A gente já está chegando ao fim. O Instagram não derrubou a gente, que maravilha. A gente está aí fazendo quase um minutinho de live. Nem entrou aqui a contagem regressiva para mim ainda. Então, se você tem alguma dúvida, escreve aqui, que ainda temos tempo para poder responder, tá? E deixa eu ver. Eu acho que o que eu esqueci aqui de perguntar da nossa listinha de perguntas que a gente recebeu, Geisa, é se a via de parto influencia na produção de leite. E por que a chupeta e a mamadeira atrapalham a amamentação? Eu tenho 1 minuto, é isso? Não vai dar conta. Tem 1 minuto? Para mim não apareceu sei. tempo, não. Ah, então tá bom. Se aparecer aqui, eu te corto e falo, falta tanto. Tá. Não, a via de parto não influencia. É claro que a gente, como profissional da saúde, sempre orienta a mãe, dentro, né, da saúde dela e do bebê, a tentar o parto normal, né? Mas eu sempre falo que a gente só ensina a dirigir, o volante está na mão da mãe. É ela que guia o que é confortável para ela. Mas a partir do momento que tirar a placenta, se desencadeia aí uma cadeia de hormônios, né? Então, os hormônios que estavam lá em cima, eles vão cair, os que estavam lá embaixo vão subir. E é isso que vai promover a produção do leite. Então, a história de que vem leite mais rápido no parto normal não é necessariamente verdade. Tem muito mais a ver com a saúde física da mãe do que necessariamente a via de parto. O que acontece é que a mãe que vai fazer cesárea sempre fica muito apreensiva, achando que não vai ter leite tão rápido quanto a mãe que teve o parto normal. E não é verdade, porque a placenta é retirada e aí esses hormônios eles vão caminhando aí da mesma forma, independente da via de parto. Não estamos falando do que é mais saudável para o bebê, estamos falando de produção de leite. Então, para a produção de leite, retirou a placenta, a gente vai desencadear os hormônios e acontecer tudo de forma natural.
Maravilha. A outra pergunta é da chupeta e da mamadeira, né? Isso. Isso aí dá assunto, isso aí dá Isso aí treta. dá outra live. Gente, o que acontece? O bebê está aprendendo a sugar. Por mais que sugar é um reflexo, né? O nenê nasce com um reflexo de sucção. Reflexo é igual a gente espirrar. O nenê não pensa para sugar. Mas ele está aprendendo a movimentar lábio, língua, bochecha para promover essa extração do leite de forma correta. Quando ele mama no seio, a gente espera um padrão de sucção com uma linguinha em forma de canoa, um movimento ondulatório, tem todo um movimento aí dessa língua, desse lábio. O lábio tem que estar na boca de peixinho, tem todo um ajuste da motricidade oral do bebê para que consiga efetivamente extrair leite. Quando a gente oferece a chupeta, ele simplesmente tem que fazer assim, na chupeta, né? Que a gente fala o movimento de amassar. Então, ao invés dele aprender toda essa arquitetura aí da musculatura para ele conseguir extrair leite, ele vai aprender a mamar nesse padrão de sucção que é muito mais fácil, simplesmente erguendo e abaixando a língua. Quando ele for exposto ao seio materno, ele vai querer fazer esse mesmo movimento e não vai conseguir extrair leite e vai machucar a mãe, de bônus. Então, o que a gente fala muito de confusão de bico, mas não se explica o que é essa confusão de bico. Nada mais é que isso. O nenê aprende a mamar sim quando ele precisaria mamar sim. E não consegue extrair leite da mãe. Aí não ganha peso, fica brigando com o seio. E o fim dessa novela é o desmame precoce, porque daí não mama, a gente complementa e vai virando um ciclo. A mamadeira, além do problema do bico, a gente também tem o fluxo. Porque a mamadeira tem um fluxo maior e mais contínuo que o seio. E aí, além de mamar errado, esse nenê, a hora que ele é exposto ao seio, ele espera que o leite simplesmente flua como a mamadeira. E no seio materno isso não acontece. Ele tem que fazer força para sugar. E isso é maravilhoso, porque a gente tem um trabalhar de musculatura que já começa a preparar esse bebê para fala. Olha aí entra A bem. amamentação prepara a musculatura facial para desenvolver a fala do bebê. E aí ele começa a pegar o seio e soltar. Pegar o seio e soltar. A gente fala brigar com o seio, né? Ai, o nenê tá brigando, ele pega e solta. Porque com certeza tem um bico envolvido aí nesse processo. Então, infelizmente sou eu a dar as más notícias. Sim, gente, atrapalha muito. A chupeta e a mamadeira são as maiores causas de desmame precoce que a gente acompanha. Então, eu sei que no meio da madrugada, 3 horas da manhã, essa criança com cólica, que só quer peito, seu peito doendo, é tentador oferecer essa chupeta, mas o saldo depois não é positivo. A gente geralmente caminha e não é instantâneo, tá? Eu escuto muito isso. Eu dei, ele não fez diferença. Ele pegou meu seio do mesmo jeito. Não é uma coisa que vai acontecer hoje. Vai acontecer daqui 20 dias, daqui 25 dias. O nenê vai perdendo o interesse, vai mudando o padrão de sucção e até levar ao desmame. Entendi. Olha como é sério, né? E às vezes é importante, a mãe tá cansada, como você falou, ela dá uma chupetinha ali, eu acho que até eu daria assim também, né? Tipo, ai, tomar um pouquinho, daqui a pouco um peitinho, tomar um pouquinho, daqui a pouco um peitinho, né? Mas é importante. Não vai dar que eu vou sequestrar todas as chupetas dessa criança. Mas você vê que tudo isso interfere num sistema, né, que funciona naturalmente. A gente tem aqui uma galera elogiando. Obrigada, gente. Ó, o Mauro falando, a Vlad aqui agradecendo, falando que a gente tinha que estar em TV nacional. Tenho nem roupa para esse evento. Obrigada pelo carinho aí. E a Simone tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver se é um relato. Ela falou que pode dar rachadura no seio
ou quando a mãe tem muito leite, pode dar rachadura no seio e sangra, que aconteceu isso com ela quando ela teve o filho dela mais velho. Essa coisa de dar chupeta, é isso que pode dar rachadura? É isso que ela está se referindo, será? Pode ser, pode ser. Eu esqueci de falar, a hora que eu falei de fissura, da minha varinha mágica do Harry Potter. É laser terapia, gente, pouca gente sabe. Tô aqui com a minha Estou apaixonada por isso. É muito bom, né? Fala um pouquinho rapidinho pra gente sobre o laser, porque tem respostas muito importantes, né, Geisa? Tem. Eu, né, fiz o curso e tenho utilizado. Gente, ele realmente, a função dele é trazer as células e os tecidos à normalidade. Então, a gente consegue usar ele com uma função de cicatrização, uma função de analgesia, uma função anti-inflamatória, dependendo ali da dosagem que a gente aplica esse laser. Ajuda muito, é muito legal. Né, se você procurar uma profissional que possa te auxiliar com isso, para fissura é muito legal. Porém, entretudo, eu brinco que é a varinha mágica, mas não é. Se a gente né, cicatrizar a fissura com o laser, mas não ajustar a pega, não resolve nada. Olha aí. Porque a gente cicatriza, dali 2 minutos o neném mama errado e abre de novo essa fissura. Então, o laser é muito bom, mas não é milagre. Se a gente não tiver uma pega correta, um posicionamento correto, uma sucção correta, um bebê bem avaliado, com freios linguais bem avaliados, se necessário, o pique da linguinha, se tiver essa linguinha muito presa, não resolve. Então, o que eu queria falar sobre o laser é isso, porque tem gente prometendo até prevenção de fissura com laser, laser pré-natal, isso não existe. Não existe. Viu, gente? Isso também não contaram para vocês, hein? Nós estamos aqui, ó, descortinando muitas coisas. Isso aí é pegar dinheiro de mãe que podia estar gastando com imóvel. Que tá ansiosa. Ô, Geisa, pra gente fechar, porque senão o povo também não vai aguentar mais a gente ouvir falar tanto tempo. Só sobrou minha mãe e a sua. Obrigada, gente, por vocês ainda estarem com a gente. Eu tenho até uma pergunta aqui, deixa eu ver. Acho que é a Amanda. Amanda Santos Silva perguntou sobre chupar o dedo, ó. E chupar o dedo, que você falou sobre a chupeta, falou da amamentação, aí a Amanda tá perguntando sobre o chupar o dedo. Também é o que a gente chama de hábito deletério. Também traz uma alteração aí, tanto de palato quanto de língua, né? O que acontece com chupar o dedo? A gente precisa que a linguinha do nenê, e de todo mundo, tá, gente? A casinha da língua é no céu da boca. Então, exatamente. No repouso, todo mundo tem que estar com a pontinha da língua lá no céu da boca. O nenê que chupa o dedo, ele fica o tempo inteiro abaixando essa língua. Então, quando a gente for precisar que ele engula, sugue, fale, essa linguinha vai estar flácida e não vai conseguir fazer os movimentos que precisa. Então, é tão ruim quanto, e se puder evitar, ótimo. Né? Tem neném que no ultrassom já tá lá, né? A gente não recomenda luvinha, porque a mãozinha do nenê é como ele explora o mundo, é onde ele conhece o mundo, é onde ele faz carinho em você, mas pôs o dedinho na boca, tira. Existe alguma técnica, alguma estratégia para evitar que essa criança vicie com o dedo na boca ou tem que ficar toda hora tirando mesmo? Tira, põe no peito, porque se ele pôs o dedinho na boca, ele tá com essa necessidade de sucção não nutritiva. E aí a gente lembra das pessoas que falam, tá fazendo o seu peito de chupeta. Que eu saiba, o peito existia antes da chupeta. Então é bem o contrário, é a chupeta que imita o peito. Então, se seu nenê tá com essa necessidade de sucção, coloca ele no peito um pouquinho, ele vai ali se acalmar, dormir e tá tudo bem. É isso. De repente o que ele quer é um acalento mesmo, né?
De repente, não. É isso, porque a atividade de prazer do bebê é sugar. Uhum. Que traz calma, que traz tudo de sentimento bom para o bebê. É a sucção, é o que ele sabe fazer. Uhum. Maravilhoso. Muito bom. Olha, muitas coisas que ninguém contou para você sobre a amamentação, hein? A Geisa tá contando tudo pra gente aqui hoje. Maravilha. Muito bom. E a outra pergunta que a gente tem aqui, que mandaram, é sobre o que é e como aliviar a apojadura. A apojadura é quando a gente tem essa transição do colostro para o leite. Geralmente é a fase mais dolorosa para a mãe e que assusta um pouco, porque entre o terceiro e quinto dia a gente começa a observar a mãe dorme e acorda, o seio tá duro, quente, brilhante, cheio, que é uma coisa que não acontece até o terceiro, quarto dia, porque tá vindo o colostro ali. E quando acontece essa descida do leite, que a gente chama de apojadura, acontece esses sintomas, né? É muito importante que a gente oriente as mães que isso não é um problema, isso é um processo fisiológico, é um processo natural. Você vai ali massagear essa mama, fazer ordenhas de alívio, que a gente chama, né? E aliviando essa mama com algumas ordenhas, colocando o seu nenê para mamar, que é a melhor bombinha que existe, é o nenê. Uhum. Coloca seu nenê ali para mamar, se necessário, algumas compressas frias. E você vai aliviando esses sintomas porque ele passa sozinho. Muitas mães confundem isso com mastite. Então fala, ai, meu leite empedrou todo e eu não consegui mais dar mamar. E não é. Isso não é empedrar o leite, é apenas um sintoma da descida do leite. Os dutos, eles ainda não entenderam o que eles têm que fazer, então eles ficam um pouco inchados e quando eles entendem ali o fluxo que vai acontecer, eles regridem sozinhos. Então a gente só vai ajudando esse processo que é fisiológico. Mas é importante ressaltar que isso não é mastite, não é leite empedrado. É normal, é um processo natural que vai durar entre 2, 3 dias ali. Você vai aliviando com essas diquinhas, né? Aliviando com ordenha, aliviando com massagem, aliviando com compressas sempre frias, nunca quentes, nunca mornas. Uhum. E aí, dali uns dias você vai perceber que naturalmente não acontece mais aquilo. Eu gosto de ressaltar porque é uma coisa que pouco se fala e as mães se assustam muito. Claro. Porque dorme e acorda com o seio muito, né, cheio, às vezes até dolorido. Então a gente precisa passar essa informação de que é normal, é esperado, é fisiológico, a gente pode aliviar e aguardar passar, que vai passar sozinho. Ai, que bom. E quando o leite em pedra? Quando em pedra, real, né? Porque não é uma coisa tão normal quanto as pessoas pensam que é. Se você não pular mamada, fizer sempre essa massagem, ordenhas de alívio, né? Fazer o processo correto da amamentação, não é para acontecer. O que acontece quando se pula mamadas, ou a mãe tem o que a gente chama de hiperlactação, o nenê mama menos do que ela produz. Ou quando você amamenta e o nenê fica satisfeito só numa mama, você sempre tem que dar uma aliviada do outro lado. Se você deixar esse leitinho ali, pode ser que impede. Se realmente, né, a gente vê aí um seio engurgitado, a gente consegue com massagens e compressas aliviar. Se a gente evoluir isso para uma mastite, aí precisa ir para um mastologista e o tratamento é medicamentoso. Mas o segredo é nunca deixar seio, é fábrica, não é estoque. Ele fabrica ao mesmo tempo que seu neném mama. Então, o segredo é nunca deixar o seio cheio. Tem gente que acha que quanto mais cheio, mais vai saciar o neném. E ao contrário. Quanto mais cheio, mais difícil a pega e maior chance de engurgitamento. Então, o segredo é sempre esvaziar essa mama,
ordenhas de alívio, né? Nunca, né, assim, o nenê mama, se não mamou do outro lado, você alivia. Dentro aí dos primeiros 30 dias, não pode ficar também ordenhando loucamente, porque senão você estimula essa produção. A gente sempre frisa ordenhas de alívio. Amamentou de um lado, o outro ainda tá cheio, alivia. Amamentou dos dois, não mexe, não ordenha mais para que isso não estimule uma produção exacerbada. Uhum. E vá sempre massageando para que isso não se torne um engurgitamento ou uma mastite. Ah, o engurgitamento é o leite empedrado, né? É o nome bonito que a gente usa. E a ordenha de alívio é extrair mesmo. Você é contra o extrator elétrico? Esses Não, extratores, não. eles ajudam, né? Mulheres, inclusive, que têm filhos prematuros, elas são até recomendadas de usar para estimular, né? Exatamente. Para tirar. Eu sempre falo eu falo bombinha, né? O extrator de leite, ele é bom e útil quando bem utilizado. Ele não é uma regra para 100% das mulheres. Uhum. Uma mãe, por exemplo, que tem um bebê numa UTI, que o bebê não está junto dela, a gente já começa para estimular isso para que ela consiga vencer esse processo mesmo longe do bebezinho dela. Então a gente vai ter colostro, a gente vai ter apojadura, para que a hora que ela tenha o contato com esse bebê, ela consiga amamentar. Ou uma mãe que está se programando para voltar a trabalhar um mês e meio antes, a gente pode começar a fazer um estoque de leite para que essa mãe não precise evoluir para um desmame. Então, eu tenho muitas mães que fazem o estoquezinho dela lá. Eu sempre oriento a ter um estoque de emergência, porque às vezes precisa ir a um médico, precisa sair, precisa deixar o nenê com alguém, ao invés de dar a fórmula, você tem o seu leite para oferecer. Esse tipo, né, de caso, a gente vai usar o extrator também. Mães que precisam, de alguma forma, né, extrair esse leite, porque às vezes está muito machucado, a gente precisa dar um alívio para aquele seio, então a gente sempre vai usar a bombinha. Mas a bombinha, ela é indicada para cada caso. É paliativo, né? Aqui a Vlad tá falando que assusta muito essa coisa que você comentou da mama ficar quente, de acordar com o seio cheio. Ela não soube lidar com isso na época, e o seio acabou engurgitando, ela teve que voltar para o banco de leite na maternidade. Ou seja, isso pode acontecer. E aí, por isso que a gente ressalta aqui mais uma vez que é importante buscar informação e ajuda, né? Então, ela voltou ao banco de leite, foi orientada, e até no próprio banco de leite, quando eles extraem, né, para dar, eles dão nos copinhos, né? Eles Copinho. não dão madeira. Eles recomendam o copinho. A colherinha também, quando o neném é muito pequenininho, pode ser uma alternativa, né, Geisa? Pode. O que a pessoa que for oferecer se sentir mais segura. Hoje em dia a gente tem o copinho, né? Que a gente fala copinho de pinga, mas é o copinho de pinga café. Pinga em São Paulo é cachaça aqui no Rio mesmo, tá, gente? É isso, gente. Hoje em dia tem umas colheres dosadoras também, que você coloca o leite, consegue ofertar ali de alguma forma. Tem a colherinha também. O que a pessoa que for ofertar tiver mais segurança, né? Menos nada que tenha bico. Isso. Nada que tenha bico. Eu vou até contar a minha experiência da minha sobrinha, que tá, hoje é terça, com 5 dias de vida. E eu fui lá ajudá-la. A Geisa, inclusive, fez uma videochamada lá para ajudar minha cunhada. E aí eu dei um pouquinho do leite na colherinha, porque no copo ela muito pequenininha, a gente ficou com medo dela engasgar. Então foi uma experiência bem legal de segurar a colherinha ali, de ajudar nesse processo da amamentação. E eles vão no instinto, né? Eles sugam e vão no instinto. Exatamente. Ai, minha mãe linda aqui, ó, elogiando a gente, falando que a gente está de parabéns, que a live é excelente. Obrigada, mãe. Obrigada, tia. Beijo. A Cláudia Santiago falando sobre a questão do extrator, falou que para ela foi muito importante, que ela passou 30 dias assim, que a Cláudia, que é a minha sócia, ela teve a neném dela prematura, e ela passou 30 dias extraindo o leite na bombinha até ela poder começar a mamar, ter força para mamar sozinha, né? Então você vê que para algumas mulheres essa é uma estratégia
importante e recomendada, né? Sim, Cada sim, sim. caso é um caso, não existe uma fórmula, né? Mas e sim uma avaliação de um quadro, de qual é a história dessa Sim. mulher, desse bebê, né? Então é isso. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, aqui tem a Fit no Capricho falando que queria ter uma Geisa na vida dela quando ela teve os filhos dela. Poxa, ela faz minhas comidas, ela faz minhas Ah, que marmitinhas. legal! Maravilha! É isso, Mas eu tenho você meninas. na minha vida agora, tá tudo certo. É isso, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas que mandaram para a gente. Eu anotei aqui para não deixar passar nenhuma. As perguntas que vocês fizeram aqui na nossa conversa, né? Falamos um pouquinho sobre o exercício no pós-parto, falamos aí sobre essa questão da amamentação, de como é importante, quantos mitos, né? Quantas coisas que a gente escuta que não são as mais recomendadas, né? E por isso que é importante a gente estar sempre buscando ajuda. Quero agradecer também que eu estou vendo aqui que a doutora Nájera está aqui na pediatra, validando tudo que foi dito, viu, gente? Então a gente tem aí uma médica especialista também, que deu aí esse respaldo. Obrigada por cada um aí que Especialista humana pró-amamentação e ela que me incentivou e sempre está me impulsionando a continuar trabalhando com isso. E eu sempre falo para ela, em particular e em público, agradeço sempre a ela, porque a gente, profissional da saúde, a gente sempre tem que trabalhar em equipe multidisciplinar, a gente não faz nada sozinha. Com certeza. E ela é a fada sensata da pediatria na minha vida. Ela já escreveu mais acima aí que você era a fada da amamentação. Foi ela que me deu esse título. Mas é isso, o trabalho multidisciplinar é fundamental para a gente ter os melhores resultados, né? Para a mãe, para o bebê, e esse também é o nosso objetivo aqui na Fit Family, é estar sempre em contato com profissionais de diversas áreas, mostrando, sabe, cada realidade, cada fase. A gente já teve aqui em bate-papo com um pediatra, com um cardiologista, a gente tem uma nutricionista também que super nos dá apoio, respaldo, que também a gente sempre tem muita troca, então é muito importante, né, a gente ter os próprios médicos perto da gente, ginecologistas, os obstetras, os pediatras. Isso é fundamental, porque é um todo, né? E aí, com isso a gente avança, vai à frente e leva conhecimento para você aí que está assistindo a gente. Então, eu quero super agradecer. Muito obrigada, Geisa, por ter aceitado o convite. Foi maravilhosa. Deu uma aula incrível aqui. Eu que amei. Muito feliz de você ter topado. Obrigada a cada um que entrou. Obrigada aqui pelos elogios. Está todo mundo aqui falando. Fico feliz, né? A gente fica muito feliz de que vocês gostaram, né? A Fernanda está dizendo aqui que ela queria ter visto do começo, mas ela esqueceu. Vai ficar gravado sim. Eu, quando encerrar aqui, acredito que vou conseguir deixar gravado direitinho. Muito obrigada, viu? Obrigada, Geisa. Obrigada a todo mundo. Ó, um beijo grande. Obrigada a você. Te amo, tô com saudade. Só pela gente. Momento primas. Para quem chegou depois, é minha prima, cresci junto, tô vendo aí esse mulherão super profissional. É tão bom a gente ver, né? Acompanhar o crescimento profissional uma da outra. Então, muito obrigada, tá, gente? Ó, beijo grande. Vamos fazer um sorriso para a gente tirar um print aqui. Se alguém conseguir tirar uma foto boa nossa aqui, porque eu tô tentando baixar os comentários, tô na cara da Geisa, eu não consigo. Vamos dar um sorriso para a foto. Para ser postada, né? Ó, beijo grande, gente. Tchau, Obrigada tchau. pela oportunidade. Tchau. Foi ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.